Todo mundo sabe que anime é um universo gigantesco e dentro dele existem aqueles conteúdos meio duvidosos, histórias tão peculiares que se alguém te pega assistindo isso daqui, pode dar um problema na hora de explicar. Mas calma lá que hoje eu vim aqui pra te salvar disso e eu vou te mostrar 6 verdadeiras obras-primas, aliás, digo, 6 animes que você não deve assistir nem por engano. E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem aí com vocês, e hoje eu tô aqui exatamente pra cumprir essa tarefa de te mostrar 6 animes que você não deve pesquisar, você não deve procurar e muito menos ver. Jamais. De jeito maneira você deve fazer isso. Nem é bom falar muito, espalhar o quão bom eles são, aliás, o quão problemáticos eles podem ser, muito menos ficar criando listinha em canal de YouTube pra falar sobre eles e indicar essas obras daqui. Aí já é o cúmulo também. E pra ajudar nessa tarefa de você não ver esses animes, eu vou deixar na descrição do vídeo explicadinho em qual streaming ou site não oficial de sua preferência você jamais vai poder ver eles, já que eles vão estar disponíveis nelas, e se vão estar dublados ou legendados. Pagamento é só like e inscrição, é barbadinha. Pra você é fichinha, né? Bom, o primeiro é aquele anime que você vai indicar pro teu amigo, e ele vai começar vendo achando que, nossa, é legalzinho, coisa bonitinha, mas do nada é uma bilada sino, entende? O Shimoneta Toyu Gainen Gasonzai Shinai Taikutsu no Sekai, ou só Shimoneta, muito mais fácil, melhor, mais dinâmico. Eu não sei pra que toda essa explicação aqui no título. Isso daqui é um tesouro da comédia adulta e cheio daquelas cenas maravilhosas pra você ver no final da tarde com o pessoal em casa. Na base dessa história, o Japão recebeu regras rígidas sobre conteúdos adultos e qualquer tipo de ato libidinoso, tanto que qualquer fotinho ou até uma roupa íntima em público é algo totalmente inaceitável. Meras palavras já podem te condenar aqui. No meio desse mundo aí é que a gente vai ter o nosso estudante, que só queria viver de boas, mas acaba sendo sequestrado pela terrorista mais perigosa de todos os tempos, a vice-presidente do Conselho Estudantil, que é secretamente a líder de um grupo rebelde chamado SOX, S-O-X. E qual é a missão deles? Espalhar sacanagem, palavrões e piadas indecentes, como se fosse aqueles panfletinhos revolucionários no meio de uma guerra. É basicamente um V de vingança, só que em vez de máscara e explosão, eles estão usando uma calcinha na cabeça e sempre estão jogando elas pela janela e megafones gritando obscenidades pro pessoal. E como lá no fundo ele também quer mudar esse mundo ao entorno dele, acaba sempre ajudando nas tarefas mais ridículas possíveis, o que faz puxar alguns aliados no decorrer, uma garota com cabelo bem sugestivo, mais inimigos da política, defendentes dessa lei da pureza, e, ironicamente, desperta uma cachoeira na presidente do Conselho Estudantil, que mais ironicamente ainda é filha de grandes políticos que ajudaram a implementar mais fortemente essas leis. Mas no final das contas ela sempre acaba criando uma desculpinha pra literalmente fazer de tudo que ela quiser com o nosso protagonista. E é por isso que você não deve ver esse anime. Olha como o coitado sofre aqui. Tem até luta de protagonista contra um malfeitor, ambos com roupas indecentes no meio de um busão. O próximo que você jamais deve procurar, nem deve saber o nome dele, é o Prison School. Esse daqui faz o anterior parecer um passeio no parque. E o que a gente tem que ignorar com todas as forças aqui é um grupo de garotos que acabam de ser os primeiros alunos do sexo masculino a frequentar uma escola que acabou de deixar de ser apenas feminina. Agora ela é mesclada com ambos os sexos. A questão é que eles nunca viram tantas garotas por metro quadrado. E aí já pensam que, nossa, vai ser aquele ano, que vão viver o sonho da vida deles, que vai ser tudo uma maravilha, só que já na entrada começam fazendo uma besteira que vai custar tudo pra eles e uma série pra nós. Aliás, pra nós não, porque a gente não vai poder ver. Porque quando eles são pegos, a punição não vai ser uma suspensão advertência, é cadeia, exatamente isso. Porque dentro da escola tem uma certa prisão, mas não é normal igual a qualquer outra que a gente conhece. Quem controla esse lugar é o Conselho Estudantil Secreto, formado por 3 garotas que parecem ser umas vilãs, mas cada uma delas tem alguma coisa bem peculiar. Já que ao mesmo tempo em que elas desprezam com todas as forças a indecência, elas também têm algo ligado a isso. A vice-presidente, por exemplo, que tá sempre com roupas minúsculas, e as punições dela são bem legais, aliás, bem estranhas, e tem uma outra ainda que é toda inocente, mas na realidade ela tem uma obsessão que vira quase uma tara pelo protagonista.
o que vai criando situações tão constrangedoras que vira uma piada automaticamente. Enquanto isso, os 5 garotos vivem cada dia como se fosse o último da vida deles, tentando realizar os seus sonhos e desejos naquela escola, como arrumar uma namorada, o outro só quer ser punido mesmo porque ele é meio masoquista e várias outras coisas. E fora todo esse fanservice que jamais você vai olhar, obviamente, nesse próprio vídeo aqui você tá tampando os olhos, tem cada plano de fuga ou para conseguirem dar algum passo a mais rumo à realização desses sonhos deles, que é bizarro. Um chega a se cagar nas calças no meio da aula para poder gravar o som e eles utilizarem depois. Sensei! É aquele anime bom pro pessoal da escola ou do trabalho saber que você assiste. Mas talvez você já sabe que esse tipo de anime você não deve ver. Então pra quem não gosta de gore, quer aquela história um pouco mais slice of life, bonitinho, tranquilo, brilhinho, aquela coisa mais escolar e bonitinha, com toda certeza é o Bloody Sea. Um anime fofinho de colegial, inicialmente com uma garota bem doce, educada, que vai ajudando o pai dela no templo, vai pra escola sorridente, e parece que literalmente saiu de um slice of life cheio de conversinhas inocentes e bobinhas, e aqui você já tá pensando, ah, que bonitinho, deve ser um anime sobre amizade e rotina escolar. O único ponto que você vai ter que pular aqui, dar uma ignorada, é que em alguns pequenos momentos raramente aparece um sanguinho, alguma coisa um pouquinho mais acima do normal, que não é muito legal, causa um certo desconfortinho nas pessoas. Já que de dia ela é assim toda bonitinha e queridinha, mas à noite, quando ela pega na espada, ela sai mudando o ritmo das coisas, mostrando esses pequenos momentos que a gente não quer ver, caçando monstros grotescos, que no início vai ser só uma lutinha mais legal, mas conforme os episódios vão avançando, o anime vira um festival de tripa voando, cabeça rolando, litro de sangue jorrando, como se fosse uma torneira aberta. No caso, pequenos detalhes. É quase um desenho infantil. É monstro fazendo receita de bolo com a galera, espetinho, tudo que é outra forma que você possa imaginar, já que você não vai poder ver, e o que parecia ser algo fofinho do nada, vira algo que vai traumatizar a galera. Tá, mas peraí, eu ainda não entendi o que eu não posso ver naquela pegada dos 2 primeiros animes. Beleza, calma lá que eu ainda vou te mostrar mais alguns outros animes naquele mesmo estilo que você não deve buscar nem por engano. E um deles é o Matosei Rei no Slave ou China Soldier, que teve uma segunda temporada com uma nota bem superior e bem melhor que a primeira, e lógico que eu só sei disso porque falaram pra mim, eu li alguns comentários, só por isso. E a base desse anime que eu jamais vi, ela começa com o mundo sendo atacado por monstros que saem de portais da dimensão Matô, e pra enfrentar isso tem uns esquadrões formados só por mulheres, já que são só elas que conseguem despertar habilidades, e até aqui nada de anormal, tá tudo tranquilo. Isso até que um garotão sortudo pra caramba, do nada ele é arrastado pra dentro de um desses portais, caindo direto em uma luta dessas guerreiras contra esses monstros. E aí ele descobre que também consegue lutar quando é transformado em um escravo, exatamente essa palavra, por uma dessas guerreiras. E aí, dependendo de quem estiver usando ele, ele vai se transformar em um monstro diferente. Mas não só isso, como ele também vai precisar ser mimado de todas as formas depois que usa essa habilidade. Fazer o quê, né? Esse é o preço a se pagar. O cara tem que ser extremamente forte e ainda tem que sofrer tudo isso nas mãos delas. Chega a me dar um dó. Resultado, ele vira basicamente uma arma, mas também um brinquedinho nas mãos delas, ajudando na casa onde elas moram, de tudo que é forma, nas lutas e até descobrindo alguns segredos sobre esse mundo, que até tem alguém lá do passado dele, mas que não tá exatamente do lado humano. E na segunda temporada, o que eu fiquei sabendo, porque me disseram, obviamente eu nunca vi esse anime daqui, é que o nível da ação aumenta, assim como também o do Ecchi, com o garoto sendo cruelmente usado de todas as formas, pobre coitadinho do nosso protagonista, descobrindo mais segredos sobre esse mundo estranho e a função dos monstros. Agora, cá entre nós que todo mundo conhece aquela pessoa que tem uma mãozinha nervosa, de adolescente, né? E pra isso a gente tem o Midori no Hibe, que há muito tempo vem mostrando pra gente que na adolescência a mão do garoto é uma parceira e tanto. Mas calma lá, porque isso aqui não é nem piada de duplo sentido, porque a mão dele literalmente vira uma garota. A história é sobre um delinquente conhecido como o Cão Louco da Mão Direita, o que já é um apelido bem sugestivo, mas é porque ele resolve tudo na porrada. O problema é que, apesar de ter essa fama de brigão, ele nunca conseguiu uma namorada, coisa que sim, ele quer pra caramba. Até que um dia, do nada, ele acorda e vê que a mão direita dele foi transformada na Midori Kasugano,
uma garotinha super tímida que sempre gostou dele em segredo na escola. E sim, a garota literalmente vira a mão dele. E é aqui que começa a comédia romântica mais esquisita já feita. E também algumas perguntas, por exemplo, em como ele utiliza o banheiro, mas isso aí não vem nem ao caso. E no início ele fica todo desesperado porque agora não vai mais poder tocar o terror e brigar, comer ou simplesmente pelo fato de ter que viver com uma garota grudada na mão dele. A questão é que aos pouquinhos ele percebe que a Midori é exatamente o que faltava na vida dele. Independente da forma que a gente pense, que a gente fale isso, é sempre algo com uma duplicidade de sentido. Mas o que ele precisava era alguém que o entenda, seus mentes poluídas, viu? Não era nada do que você estava pensando. Que o apoia e que vai ficar jogando ele em tudo que é situação constrangedora pra caramba. E enquanto ele vai tentando manter essa pose de durão, esconder que a mão dele virou uma menina apaixonada, é também por quem ele vai se aproximando sentimentalmente cada vez mais. E ainda pra finalizar, é aquele anime que você para e pensa: ah, um anime de gastronomia, tem uma culinária, algumas receitas, ó, dá pra aprender alguma coisa, tem competição, legal, pô, bacana, vou dar uma olhada nesse. O que pode dar errado nesse anime daqui? Pra ver com volume no talo, porque é só gastronomia. É que a todo momento a gente tem cenas e sons bem sugestivos que até pra quem tá vendo o que tá acontecendo, fica em dúvida. Imagina agora quem tá lá fora escutando o que tá saindo daqui. E meus amigos, no Shokugeki no Soma, isso daqui é uma mistura de MasterChef com um rentão sonoro. Mostrando um molequinho que cresceu cozinhando no restaurante do pai e decide entrar numa escola de elite da gastronomia, sendo que lá tem as provas, competições, rivalidade pra caramba, só que nessa escola cada prato vai ser julgado como se fosse uma competição nível final de Copa do Mundo. E quando alguém prova uma comida boa, não vai ser só um "nossa, que delícia", um Ana Maria Braga. É uma explosão de roupas, sons que se saírem do teu quarto com a porta fechada, vai dar problema na certa. Posições e feições estranhamente estranhas. O cara me faz um frango assado e a jurada começa a ter uma viagem sensorial, para não dizer outra coisa, onde as roupas vão desaparecer e ela descreve o sabor como se fosse uma cena adulta. E o pior é que não é só uma vez que isso acontece, tá em praticamente todos os episódios, pelo menos é o que me falaram. Agora imagina o que rola no meio das competições que são mais sérias, as batalhas culinárias que são chamadas de Shokugeki, que vão ser tipo uns duelos épicos nível shonen, com regras, juízes e até uma plateia. Isso tudo enquanto o protagonista tá tentando superar o próprio pai dele, que é um chefe lendário que cozinhava como se fosse um deus da cozinha, querendo provar que ele pode ser melhor ainda, conquistar o respeito e se tornar o maior chefe da escola e do mundo todo, trazendo muitos sentimentos à tona para todas as pessoas que se deliciam com todos os seus pratos. É isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e, claro, pego esses 8 animes e colocado numa listinha bonitinha pra vocês jamais, em hipótese alguma, procurar e ver essas obras daqui. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal e se inscrever pra quê? Pra não perder nenhuma indicação, review, novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!